Um incêndio de grandes proporções atingiu um ponto de descarte irregular de lixo no bairro Primavera, na zona norte de Teresina. O Corpo de Bombeiros está agora no local tentando controlar as chamas. E essa não foi a única ocorrência atendida hoje à tarde em área de vegetação seca. Graciane Araújo tem os detalhes para a gente. Grace, boa noite. Olá, Nádia. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Uma situação bastante complicada. Você falava em 2 ocorrências, mas eu me informei aqui com o comandante responsável aqui pela guarnição hoje e já são 10 ocorrências praticamente em vegetação seca e também em uma área residencial. Vou pedir o nosso repórter cinematográfico para mostrar para os nossos telespectadores ao vivo a situação desse local. Aqui é um lixão praticamente a céu aberto, que fica entre 2 condomínios na rua Governador Arthur de Vasconcelos, no bairro Primavera, zona norte de Teresina. Esse espaço aqui, até pouco tempo, havia um container, mas com a mudança da empresa responsável pela coleta de lixo, aqui na capital, foi retirado e alguns moradores de regiões vizinhas usam esse local para o descarte irregular de lixo, uma situação bem complicada. Os bombeiros já utilizaram mais de 5.000 litros de água, a viatura foi reabastecer e não foi suficiente. O fogo, essa fumaça altamente tóxica, continua prejudicando os moradores que saíram aqui às ruas porque realmente está insuportável ficar dentro de casa, um fogo que está sob controle, mas como a gente pode perceber, as chamas ainda são muito intensas. Quem vai dar mais informações é o Tenente Gilberto Silva, que é do Corpo de Bombeiros. Tenente, um fogo, mais um incêndio aqui na capital que colocou em risco a vida da população, inclusive com risco de explosão. Sim, quando chegamos aqui no local, o fogo estava próximo a um equipamento elétrico, tá, que fica aqui sobre o poste, próximo aqui às edificações, tá? O que nos chama a atenção é a quantidade de lixo existente nessa via pública, tá bom? E o fogo aqui, além de estar muito alto, tem a situação de materiais tóxicos, pneus e outras situações. Aqui nós temos do vaso sanitário ao que vocês possam imaginar, animais e outras situações. Então, uma situação bastante complicada e, como o senhor falava, que eu achei muito interessante, Nádia, se uma centelha dessa de fogo cair dentro de algum imóvel que esteja aberto, o risco de pegar fogo também dentro de casa. Sim, a situação de uma centelha, tá, uma fuligem, adentrar um apartamento desse, nós íamos ter então um incêndio, tá, no apartamento e, sei lá, no bloco por completo. E se você observar, nós temos aqui 2 situações. Nós temos blocos, né, de apartamento dos 2 lados da rua. Então, se o vento muda, nós íamos ter aqui uma situação muito complicada. Tenente, o senhor me informava também que já são quase 10 ocorrências envolvendo fogo, incêndio aqui em Teresina, somente hoje, e fica aquele alerta para a população, que pequenas atitudes aí podem causar tragédias. A gente sempre pede a quem tem o seu terreno que possa, nessa época de BR-Obró, fazer um acero, tá? Para que tenha uma situação como essa, que cobre das autoridades, para que possa, né, fazer a limpeza. Hoje, agora, nós temos aqui um trator mexendo até nesse lixo, tá? Já recolhendo esse lixo junto com o caminhão, tá? Mas assim, é uma situação que nos chama muita atenção, uma situação como essa. Obrigada, Tenente. É isso, Nádia. Os moradores aqui estão bem revoltados com essa situação. Eles relataram que há 2 dias, sábado, houve também outra ocorrência envolvendo incêndio aqui nessa mesma área. Eles contam que não sabem mais o que fazer e até pensaram em improvisar uma barricada ali no início da rua Arthur de Vasconcelos. De um lado há um condomínio de apartamentos, do outro lado também. E eles relatam que constantemente moradores de outras regiões, de regiões aqui vizinhas, vêm ao local e descartam pneus, restos de material de construção e até animais mortos. A gente vai acompanhar agora uma outra situação que ocorreu também aqui em Teresina, na zona sul, no bairro Monte Castelo, na rua Maria de Lourdes, do Rego Monteiro, onde lá em uma residência, um imóvel que não está abandonado, mas não mora ninguém, um imóvel que está em reforma, também o quintal dessa casa foi tomado por fogo na tarde de hoje. O fogo ele começou umas 4h40 por aí, ou foi, não, estou mentindo, 4h50.
Aí, no caso, começou do nada esse fogo. Aí o pessoal tava com medo, porque como onde a gente mora tem essas casas tudo junto, tava com medo de pegar em outras casas. E o fogo ele tava muito, muito alto. Assustou vocês, Aira? Assustou sim, porque no caso foi do nada que aconteceu. Ninguém tava esperando, que a gente não espera. Aí a gente tava com medo, porque ó, pode ver que aqui estão várias casas juntas, ó. Aí vai que aqui era uma casa abandonada, graças a Deus que não tinha ninguém aqui. Aí esse fogo começa a pegar nas outras. E aí tem essas árvores secas, aqueles galhos ali, o que impossibilita ainda mais de pegar fogo, né? Aí todo mundo tava com medo, mas graças a Deus, como aqui é um terreno abandonado, não aconteceu nada com ninguém. Nádia, só para finalizar, tenente, não é possível saber se foi ação humana, mas é muito comum que incêndios assim, principalmente vegetação seca, tenham a participação 100% do humano. Nós não, assim, a gente não pode precisar, né, se essa situação aqui foi uma situação proposital. O cara chegou e colocou, né, fogo. A gente não pode dizer isso. Mas assim, qualquer coisa pode provocar um incêndio aqui. Desde um vidro, tá, que pega uma determinada temperatura, até um humano que chega e joga uma bagana de cigarro. Lá nesse imóvel também no Monte Castelo não havia ninguém, era um imóvel fechado. Também pode ter sido alguma situação como essa. Sim, o problema lá do Monte Castelo é que fizeram a poda de uma árvore e deixaram todos os galhos, os troncos, no quintal. Não sei também precisar se alguém chegou lá e colocou um fogo. Sei que a situação que nós encontramos foi aquela que foi mostrada aí, tá, para vocês no vídeo. Obrigado, tenente. Lá no Monte Castelo, Nádia, moradores relataram chamas de mais ou menos 15 metros de altura. A gente acompanhava nacionalmente que a Polícia Federal também começou a investigar lá na região de São Paulo e Goiás incêndios que possivelmente foram criminosos. A gente não sabe se aqui é essa situação, mas de fato o BR-Obró nem começou e a gente já tem praticamente 10 ocorrências por dia. A gente não sabe como é que vai aí a partir do mês de outubro conseguir viver dessa forma, Nádia. Pois é, Graça, tem toda essa questão da investigação nacional dos incêndios, né, em São Paulo, no Pantanal, na Amazônia. Parece que o Brasil todo está debaixo de chamas e de fogo. Eu fico imaginando aí a situação dos moradores aí na rua Governador Arthur de Vasconcelos, na zona norte de Teresina. Esse lixão aí já é antigo nesse local. Esse lixão já tem uma história nesse local. E aí os moradores, inclusive, reclamam e pedem mais fiscalização para que as pessoas não joguem lixo aí, que começa a partir da falta de educação das pessoas que começam a jogar o lixo, né? E aí o lixo se acumulou porque tinha os containers e aí foram retirados também. Aí o caminhão vai retirar todo o lixo, depois que o fogo começou hoje, que começa a prejudicar a saúde de quem mora por perto. E amanhã, queira Deus, né, essas pessoas não comecem a colocar lixo novamente, e se foi criminoso ou não, esse fogo começou de alguma forma. É lógico que a gente tem condições climáticas que favorecem o início e a propagação das chamas, né? A gente tem umidade baixa, a gente tem calor em excesso, a gente tem vento também em algum momento que ajuda a disseminar as chamas. Mas, Graça, por hoje já está bom, você já percorreu muitas áreas aí com o seu cinegrafista. Por favor, saia, volte para a TV, volte para casa, e a gente torce para que tudo isso aí já em breve seja controlado pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Obrigada, viu, Graciane Araújo, ao vivo aqui para o Jornal Cidade Verde.